Olá, o Tom da Ciência de hoje começa com um assunto bem peculiar e que também traz muita repercussão. Racismo estrutural. A discriminação racial no Brasil se apresenta como um dado histórico, social e também econômico. Olhar para esse tema é perceber que, diante da desigualdade instaurada, existe uma política estrutural que mantém aí a maioria negra à margem da cidadania. Vou trazer duas professoras aqui, a professora Luciane Soares, que a professora Luciane é da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, e também trazer outra professora, que é a professora Érica Arantes, que é da UF, Universidade Federal Fluminense, daqui de Campos. Então, essas duas professoras vão debater o assunto. E aí, trazê-las para essa roda de conversa é dar visibilidade à discussão sobre a invisibilidade da questão racial. Sabendo que essa invisibilidade abrange desde as noções subjetivas até mesmo as oportunidades de emprego, escolaridade e acesso às políticas públicas como um todo. Professoras, tenho só a agradecer a presença de vocês aqui com a gente, o espaço, tempo dedicado a essa roda de conversa, vindo aqui para o Tom da Ciência. O que é racismo estrutural e como ele ocorre no Brasil? Professora Érica, por favor. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite por estar participando dessa roda de conversa, que eu acho que é um tema essencial, né, é um tema muito importante que deve ser debatido em todos os espaços possíveis, né? Então, eu só queria realmente agradecer. Eu sempre lembro de uma frase do Kabengele Munanga, né, que é um antropólogo, professor da USP, em que ele fala que no Brasil o racismo é um crime perfeito. Ele falou sobre isso numa entrevista que ele deu, se não me engano, em 2009, e ele estava fazendo referência a uma pesquisa que foi realizada pela Folha de São Paulo, em que pessoas eram entrevistadas, né, sobre a questão racial. E essa pesquisa trouxe um resultado assim, bem peculiar, né, que se relaciona muito com o racismo na maneira como ele é configurado aqui no Brasil, né? A pesquisa, ela diz, né, ela chegou à conclusão de que os brasileiros, de maneira geral, uma pesquisa da década de 90, né, que os brasileiros, de uma maneira geral, reconhecem, né, a existência de discriminação racial no país, mas que praticamente ninguém, né, nenhum dos entrevistados reconhecia que era racista, né? Então, o Kabengele Munanga ele fala, né, que o Brasil é um país racista sem racistas. Então, por isso, né, o racismo aqui no Brasil seria o que ele chama de um crime perfeito. Então, eu acho que isso que ele fala, né, leva a gente a pensar como que o racismo no nosso país ele é configurado. Eu acho que por aqui, obviamente existe racismo e obviamente as pessoas são racistas, mas por aqui eu acho que ainda existe uma certa ideia, que eu acho que é muito fruto daquela ideia do mito da democracia racial, de que o racismo não existe porque não existe na letra da lei. Né? Então, assim, diferente dos Estados Unidos, né, com a segregação, diferente da África do Sul, né, com o apartheid, no Brasil o racismo não estava na lei. Então, o Brasil seria um país, né, onde existe racismo, mas não existe racistas, né, como falou o professor Kabengele Munanga, e isso faria com que o combate ao racismo seja muito mais difícil de se fazer. Né, esse racismo à brasileira, né, que dialoga com essa ideia da democracia racial, faz com que o combate ao racismo seja muito mais difícil. Então, eu acho que é importante trazer, né, o conceito de racismo estrutural, porque muitas vezes quando a gente fala em racismo, eu acho que isso é uma ideia que está muito no senso comum, a gente pensa apenas em ações individuais, né, de pessoas cometendo atos racistas, né, de indivíduos ou mesmo grupos, né, cometendo atitudes racistas. Claro que é importante a gente pensar, né, o plano do indivíduo, até porque é preciso responsabilizar, né, os indivíduos que cometem atos racistas, mas para além do entendimento, né, dos atos individuais, a gente tem que pensar como que o racismo acontece, né, de uma maneira mais complexa e mais profunda na nossa sociedade.
Então, é preciso que a gente entenda, e o professor Silvio Almeida, né, que popularizou mais o termo, né, e o conceito de racismo estrutural, ele vai falar muito bem, né, que o racismo do Brasil ele se relaciona com a própria formação do Estado. A ideia do racismo estrutural, ela não fica apenas relacionada com os racismos individuais, né? Então, o racismo não é apenas um desvio, né? Não é apenas uma questão moral, né? O racismo está presente na própria configuração, né, das relações, das instituições. Então, eu acho que é importante, né, de se pensar o racismo estrutural é justamente pensar como que um país como o nosso, mas não só, né, acho que os Estados Unidos também é um exemplo, né, de racismo estrutural, mas como que esse racismo ele está presente nas estruturas, né, e como que isso vai configurar essas relações no nosso país. Então, acho que o importante, né, da mobilização desse conceito é não só a gente compreender essa configuração, mas também eu acho que ajuda também a gente a traçar estratégias de luta, né, estratégias de luta que atuem, sim, no campo do indivíduo, na responsabilização dos indivíduos, mas que também compreenda, né, o quão profundo, né, enquanto enraizado esse racismo, e que para combatê-lo, né, de fato, é preciso mexer nas estruturas. Professora Luciane, pode seguir. Boa tarde, obrigada por estar aqui novamente, obrigada, Érica, por ter iniciado. Acho que, ao longo da história, a gente está aqui falando de universidade também, né? Foi estabelecida uma régua sobre quem vale mais e quem vale menos, para trocar em miúdos toda a discussão de um evolucionismo, darwinismo social, toda uma discussão que vai chegar ao Brasil de uma forma muito eclética. O Espetáculo das Raças, para quem tiver interesse, é um livro que acho que exemplifica bem como a gente vai discutir. E o mais interessante para pensar o racismo no Brasil, quando a Érica fala de não termos o apartheid, os Estados Unidos, é pensar na dificuldade de estabelecer quem é negro no país, né? Porque a régua, o escape do mulato, sobre o qual o Gilberto Freire falava, possibilita que o Machado de Assis seja retratado como branco, assim como uma série de personalidades, né? O próprio Neymar e outros. Então, eu acho que a gente tem no Brasil, diferente dos Estados Unidos, uma missão dupla: combater o racismo e convencer as pessoas de que elas realmente não são brancas, né? E isso é bem interessante, porque você tem, pela classificação do IBGE, 5 cores, que são as que utilizamos no censo. Pelo movimento negro, a gente tenta trabalhar em termos de dualidade, né? Negros, brancos, para a gente politizar a questão. Mas na antropologia, você chega num anuário antropológico em 125 cores, incluindo moreno, marrom bombom, azul, azulão, rosa. E como as pessoas se autoclassificam no Brasil, desde sempre tentando se afastar do termo preto ou negro, por todo o seu significado, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na forma moderna que ele é trabalhado na África. Aqui do lado da UENF, a Portelinha, como um enclave do lado de uma universidade que é uma das melhores do Rio de Janeiro, ao lado do Bougainville, que é um condomínio onde moram pessoas de alto poder aquisitivo. O Privilégio, né? Toda essa região. E a Portelinha concentra mulheres que são filhas de donas de casas, que são netas de trabalhadoras da cana. É um século em campo sem mobilidade social ascendente de mulheres negras. Isso é racismo estrutural. Eu tenho tentado, em todos os momentos que eu me comunico publicamente com as pessoas, eu tenho tentado traduzir para uma população que não, enfim, que não está pensando o racismo como a gente, como eu, como Érica, nos termos abstratos. Então eu digo, a Portelinha é um exemplo, o caso Miguel em Recife, esse menino que aos 5 anos, a mãe, que é doméstica, não tem o direito à quarentena, vai trabalhar, vai passear com o cachorro da patroa e o seu filho cai do 9º andar de um prédio chamado Torres Gêmeas, no Recife, por acaso de uma primeira-dama de Tamandaré, que é uma cidade que vive da cana. O tempo todo no Brasil você esbarra
na escravidão, a gente está sempre esbarrando em 3 séculos de história. Mas por que a gente está esbarrando? Porque, ao contrário do que o Florestan pensava, a classe não substituiu a inserção pela classe, como pode acontecer nos Estados Unidos, ela não substituiu um problema que é central para o Brasil, que também é central nos Estados Unidos, mas que, no nosso caso, produz outro tipo de questão, que é essa inclusão que produz minimamente um profissional liberal na área do direito, na área da segurança pública, na área da saúde. Por isso que a universidade se torna uma trincheira tão importante de batalha contra o racismo. Por isso que as ações afirmativas são importantes. Esse racismo estrutural ele é possível no caso de George Floyd. Teve Covid, é desempregado, vive uma situação de violência e é morto, asfixiado na frente das câmeras. O furacão Katrina, que insere o tema do racismo ambiental, que é um racismo que tem a ver com Minas Gerais, nas barragens, que tem a ver com quem mora mais perto dos lixões. Então, eu acho que a gente tem um tema aí muito importante de ser traduzido, que é esse racismo estrutural no cotidiano, o que encaminha a próxima questão sobre a pandemia, que eu acho que é onde a gente pode falar mais sobre como ele está se manifestando no Brasil nesse momento. Professora, qual a relação entre o racismo estrutural e a pandemia do Covid-19 aqui no Brasil, né? Por que as pessoas negras foram as mais afetadas? E o que é interessante pensar tem a ver muito com a habitação, né? Quando a gente pensa que se chamava Cabeça de Porco, no centro do Rio de Janeiro, e depois nas favelas, a habitação no Brasil ela é de má qualidade nas periferias, porque você não tem um bom saneamento. Aí você já compromete uma questão fundamental quando você fala de qualquer tipo, não só de Covid, né? Mas quando você fala, por exemplo, surtos de tuberculose que voltaram na Rocinha alguns anos atrás, quando você fala da própria dengue, chikungunya, que sumiram do horizonte, mas que fizeram estragos. Então, você vê que a pandemia ela escancara o problema da política pública. Aquilo que já é precário em tempos normais fica explícito, porque as pessoas, você tem uma alta concentração. Quando a gente olha essas unidades habitacionais aqui próximas, eu estava falando da Portelinha, você tem 7 pessoas que vivem em 50 metros quadrados. Como é que você fala em isolamento? Se uma pessoa que tem que sair para trabalhar contrair Covid, onde é que você isola essa pessoa? Como que você, por exemplo, a gente está nesse momento trabalhando na ocupação Novo Horizonte, não tem água, as pessoas têm que se deslocar com lata d'água, como antigamente, para poder ter água para tomar o banho ou para fazer a alimentação dos filhos. Como é que você faz imunização e higienização? Então, o fato é que quem mora na periferia são os negros, não só eles, também muitos brancos pobres, mas percentualmente são eles. É claro que o resultado, periferia, transporte público, exposição, produz contaminação, né? Você não ter o direito de ficar em casa, você não ter, ou melhor, as condições adequadas, além de tudo, segurança alimentar para ficar em casa, você tem um aumento desses índices entre essa população. O que é mais interessante, para terminar minha resposta, é você pensar que em 100 anos a gente não deu conta da questão do saneamento urbano. Então, a rede nas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, continuam sendo precárias nessas regiões. E aí você tem uma venda aí da SEDAI, e que parte a iniciativa privada não quis da SEDAI? Exatamente a mais precária, a Zona Oeste. Isso fala muito sobre onde está o valor da água e do tratamento de água, que é um tema muito central a gente pensar o saneamento e a qualidade da água que nós bebemos, né? Seria isso. Diante de problemas com habitação e também com acesso à água, né? Então, lugares menos privilegiados para se viver e também com uma água com mais problemas, né? Uma água não tão potável, uma água que não é potável. Outro problema que se revela para a população negra é o acesso à educação e também o acesso à identidade da população negra relacionada à história dessa população. Dessa forma, a Lei 10.639 tem uma importância. Professora Érica, qual a importância dessa lei em relação à educação no Brasil? Acho que a primeira questão que a gente precisa mencionar,
é que a Lei 10.639, né, que foi uma lei promulgada em 2003, ela é uma lei que é fruto de uma luta de muitos anos dos movimentos negros, né? Ela está dentro de um conjunto de políticas de ações afirmativas, que entre elas também está a lei de cotas raciais, entre outras, que visa amenizar, né, diferenças raciais no campo da educação. No caso mais específico da Lei 10.639, que é a lei que vai tratar não apenas da história dos afro-brasileiros no Brasil, mas também da história da África, eu acho que ela tem uma importância muito grande, porque vem preencher uma lacuna curricular, né, que é uma lacuna que está não só no currículo escolar, mas também nas universidades, uma lacuna que existia, que é o lugar e que o negro ocupa, né, nesses currículos. Então, o currículo escolar, né, assim como o currículo acadêmico, né, o currículo universitário, mas trazendo a discussão mais para a questão do currículo escolar, é um currículo extremamente eurocêntrico. Então, a gente aprende a história do mundo, né, a partir de onde a Europa chega, né? Então, a Europa conduz, né, a história do mundo no currículo escolar. E as pessoas negras ou ficam de fora desse currículo ou aparecem apenas relacionadas, né, à escravização. Então, você imagina um aluno, né, um aluno negro de uma escola. Pessoas como ele aparecem nos currículos escolares apenas associados à escravização, né? A mesma coisa quando a gente fala de história da África. A história da África aparece, né, no currículo para mostrar de onde vêm os trabalhadores escravizados para o Brasil, né? Ou aparece apenas para falar de domínio europeu, né, de colonização europeia. Então, a história, né, dos negros para além da escravização e a história da África, para além também da escravização e da colonização, estava de fora do currículo. Então, histórias importantíssimas para a gente pensar, né, a questão racial, mas também para deslocar, para desnaturalizar essa ideia, né, que relaciona pessoas negras à escravidão, como, por exemplo, as resistências, movimento negro, organizações, né, negras em diversos níveis, sempre ficaram de fora do currículo, né? E existia também uma ideia de que a África não tinha uma história importante de ser estudada, né? Que antes da colonização, antes da chegada dos europeus, a África não tinha história, né? Sem contar as generalizações que pensam a África como um país, né? A África como uma coisa só, né? E não percebem a diversidade, né, cultural, política, linguística, né, da África, do continente africano. Então, eu acho que a Lei 10.639, né, e pensando nessa questão, né, que é o tema do nosso debate, do racismo estrutural, ela vem tentar justamente amenizar essa situação, né? Porque esses silenciamentos também é uma forma de racismo, né? A gente consegue perceber, né, o racismo não apenas nas ações em que a gente vê, né, nos xingamentos, nas discriminações, mas também nesses silenciamentos. E o silenciamento da história negra, para além da escravização, o silenciamento da história da África, também é uma forma de racismo, né? A gente pode falar do termo, por exemplo, racismo epistêmico, né, que é aquele tipo de racismo que não leva em consideração outras formas de saberes, né, outras formas de transmissão do conhecimento, né, não leva em conta, né, essa cultura africana, as epistemologias africanas, tudo isso esteve de fora do currículo durante muito tempo. Acho que a gente tem que valorizar a existência dessas leis e reconhecer, né, essas leis como uma luta, né, uma conquista, né, dos movimentos negros. Na saúde, né, a gente tem na história, buscando essa raiz da história, a gripe espanhola, né, que também atingiu muito o Brasil, e as pessoas negras foram as mais vulneráveis à doença, que tem um século. A partir daí, professora Luciane, a senhora poderia nos explicar essa relação entre as duas pandemias, né, o do Covid e também da gripe espanhola, para a gente conseguir entender melhor o racismo estrutural no Brasil, visto que 53% da população
segundo o IBGE, negra, e a gente observa nas diferentes regiões, norte, né, com mais de 70% das mortes serem negras, e comparando, né, as mortes do Covid, de que forma que o racismo estrutural está claro e evidente nos impactos dessas pandemias? Tem uma coisa importante sobre ciência e sobre medicina no Brasil. Quando você pensa o Brasil rural, todos vocês vão concordar que durante boa parte do século XX, nós fomos curados com simpatias, terreiros, curandeiras, e eu falo isso na forma mais positiva possível. Eu sempre fui em rezadeiras, o mundo rural brasileiro, ele é mágico, ele é místico, no sentido das garrafadas para a fertilidade, para a impotência, para a cura de espinhela caída e tudo. Como que você explica, e a gente lembra da revolta da vacina, hoje eu revi ainda o que foi a revolta da vacina no centro do Rio de Janeiro, o Estado, de repente, né, sem ter política pública de saneamento, o Estado, então, resolve vacinar a população de uma forma peremptória, sendo que você tem grupos que têm crenças em outros deuses, que não são, né, que acreditam que o corpo é um outro tipo de morada, quer dizer, que tem uma outra cosmogamia do mundo. Então, você vai entrar na casa das pessoas para vaciná-las. O que isso gera? Desconfiança. No Rio de Janeiro, no início da gripe espanhola no Brasil, não se acreditava, se achava que era alguma gripe que era benéfica. O mesmo quadro, a diferença, e essa eu tenho que contar para vocês, é que o governo naquela época foi mais eficaz do que o governo hoje, no caso da gripe espanhola no Brasil. Esse é o elemento mais interessante. Mas quem carregou os caixões da gripe espanhola também foram os negros. Isso é que é o fantástico para a gente entender quem são os coveiros, né? Quem carregava o caixão de madeira rua fora, com um cortejo diminuto, lá no início do século XX, também foram os negros. E é isso que é interessante para você pensar quem tem feito esses trabalhos menos valorizados e mais perigosos. Porque se a gente olhar para o enfermeiro do SUS hoje, quando quem está no Rio de Janeiro nos ouvindo, ou em São Paulo, ou mesmo em Campos, se você for na emergência do Ferreira Machado, que cor são os enfermeiros? Qual é a cor de quem está na ponta do sistema de saúde do SUS? Não de quem está, não dos médicos, mas dos enfermeiros. Essa é uma relação que se perpetua. Então, quando as pessoas riem da Covid na Zona Oeste dizem, pô, aqui a gente enfrenta milícia, bala perdida, não vai ser a Covid. É interessante a crueldade da desconstrução da pandemia, mas ela é invisível. Então, assim como quando o Oswaldo Cruz fala da malária e diz que é um mosquito, e as pessoas riem porque elas acham que é um outro tipo de transmissão, a ciência tem uma linguagem fechada, no Brasil ainda elitista, e que não chega ao povo. O povo vive como pode, e como pode, ele não acredita que vai ser uma pandemia que vai derrubá-lo. Isso fez um estrago no início do combate à pandemia. Porque primeiro que vocês lembram que as pessoas continuaram indo para a praia. E depois as pessoas acreditavam que por obra, né, do presidente, que era uma doença de velhos. Esse discurso ele teve um efeito terrível na população, né? E quando a questão se alastrou, e depois, em algumas cidades da Baixada, o prefeito, eu não me lembro exato se foi Mesquita, disse que não ia fechar o comércio. Então, vocês lembram que teve lugares que o comércio não foi fechado no início, só foi fechado, e dentro das favelas foram os traficantes, muitas vezes, que fizeram o controle do toque de recolher. Em Acari foi isso no início, mas depois de 20 dias as pessoas não conseguem mais ficar em isolamento. É difícil em determinadas regiões você ficar esse isolamento que nós conseguimos, né? Com nossos bens, com comida, com bens culturais, com livros. Isso não é fácil para pessoas cuja existência é muito conectada ao espaço público. Para quem estuda periferia, entende perfeitamente.
Então, assim como na gripe espanhola, o grupo exposto... O que é mais importante, para fechar minha resposta, é pensar que a rede de saneamento que não existia continua não existindo para os mesmos grupos. Isso é racismo estrutural. É quando você continua não tendo uma política pública durante um século. E é isso que tem que ser a questão da renda e da segurança alimentar. O Brasil volta para o mapa da fome, 45 mil famílias em situação de fome na cidade de Campos, que é uma cidade dos royalties do petróleo, e aí as pessoas indo para a rua pedir comida no entorno da São Benedito, sem o restaurante popular funcionando agora com filas. É realmente uma situação bastante contraditória. Vocês lembram das filas da São Benedito com as madres, né? E aí você começa as filas da Caixa Econômica. Nós estamos num sistema global financiarizado. Por que diabos as pessoas tinham que ir para uma fila para pegar o dinheiro? Eram milhares de pessoas nas filas ao longo do Brasil. É uma cena que remete ao início do século. Porque você não pode dizer que não teria uma forma mais moderna dessas pessoas não se exporem na rua do que ir todas juntas ao mesmo tempo para a fila da Caixa Econômica. E é óbvio que isso produziu contágio. Então, eu acho que é uma mudança muito lenta em termos de políticas públicas, o que leva a crer, assim como dizia Foucault, que tem uma população que se faz viver e tem uma população que se deixa morrer. Quando se fala em uma política arbitrada da morte, eu acho que a pandemia do Covid no Brasil, nesse caso, é um ótimo exemplo. De que forma que 100 anos, um século, sem formação, nessa formação na educação, sem essa história da África no Brasil, de que forma que as imagens são produzidas para fundamentar a história da África no Brasil? A maneira como esses silenciamentos curriculares, né, essas naturalizações das imagens de pessoas negras que estão sempre aparecendo, ou, como eu disse antes, né, ou não aparecem, ou quando aparecem é sempre uma visão negativa, né? E isso não estou falando nem só em relação a currículo, em relação ao livro didático, mas na mídia também, né? Então, eu acho que isso também ajuda a gente a pensar sobre o nosso racismo, essa questão das imagens. E eu fiz uma atividade, quando eu fui começar, né, numa turma de ensino médio, a tratar de história da África, e aí eu pedi para os alunos me falarem, e aí eu ia anotando no quadro, quais as imagens, né, que eles pensavam quando eu falava em África. E foi assim, a pior coisa possível, né? Todas as imagens, né, que os alunos relataram eram imagens negativas. Então, eles falavam de pobreza, eles falavam, né, de crianças passando fome, enfim, né, um conjunto muito grande de imagens negativas. E eu acho que essas imagens negativas, elas impactam muito, né, a maneira como que as relações raciais se dão no Brasil. Então, eu lembro que logo depois dessa atividade, porque, né, o final bateu e ficou aquela coisa meio não finalizada a atividade, e eu fui para casa refletindo muito sobre essa questão das imagens, né? E aí eu fiz algumas pesquisas, uma pesquisa rápida, assim, né, no Google, colocando África e negros, e fiquei muito, né, porque eu ainda me surpreendo, né? As imagens que apareciam realmente eram imagens sempre associadas a alguma coisa negativa, a violência, a fome, né? Enfim, então essas imagens, elas estão, né, presentes nas mídias. A gente sabe que está tendo uma mudança, né? Está tendo uma reconfiguração disso, mas ainda muito pequena. E aí eu fui fazer uma pesquisa em livros didáticos, porque muitas vezes, aluno de escola pública, né, o livro didático é o único livro que ele tem um contato maior, né, que ele tem um contato mais profundo. E eu fiquei muito também impactada, né, de ver como que os livros didáticos, como as pessoas negras e a África apareciam nos livros didáticos. Então, vou dar um exemplo.
em uma unidade que abria, né, do livro didático que eu estava usando na época, a unidade que abria, né, a imagem que abria, né, a unidade que falaria de história da África, a imagem, né, era uma imagem assim de 2 páginas, era a imagem de uma favela, né, era uma imagem que remetia à pobreza, era uma imagem, né, que remetia à miséria. Numa outra situação, num outro capítulo, né, um capítulo que deveria falar sobre resistência, né, o título do capítulo era Resistências Africanas, a imagem que aparecia era a imagem de uma rainha africana, rainha Zinga, de cabeça baixa, sendo convertida pelo branco europeu. Né? Enfim, pessoas negras aparecem nos livros didáticos, né, também associadas à escravização, naquelas imagens do Debré, do Rugendas, com grilhões. Então, essas imagens, né, que estão ali, né, nos livros didáticos, mas que a gente vê também todos os dias, né, sendo reproduzidas nas redes sociais, nas mídias, nas novelas, quando, né, o único personagem negro da novela é a empregada doméstica. Enfim, eu acho que isso impacta muito, né, a configuração das relações raciais no Brasil. E agora eu faço uma última pergunta para vocês duas. De que forma que vocês veem que a produção científica, não só de vocês duas, mas a produção, esse trabalho feito por vocês, produção de artigo, participação em diversos eventos, nesses debates, entre outros tipos de eventos, né, que eram presenciais, agora estão à distância, de que forma que essa produção intelectual, ela consegue produzir ou influenciar a sociedade a ser menos desigual? Professora Luciane, por favor. A questão mais importante é combater o negacionismo. É fazer com que as pessoas acreditem no efeito, no valor da ciência para o combate à pandemia. Eu acho que esse é a principal questão. Em segundo lugar, também associar a questão da Covid a uma série de outras políticas públicas, como de segurança alimentar e geração de renda. Em terceiro lugar, a discussão sobre a questão de gênero no racismo estrutural. Nós não falamos das mulheres negras, mas elas foram fundamentais, tanto na periferia, quanto também são elas que se expõem, por exemplo, no trabalho doméstico. Então, a ciência, a universidade é fundamental nesse momento na produção de resultados, como é o caso da Fiocruz e do Instituto Butantan, na divulgação desses resultados, na circulação desses resultados e no combate. Na CPI da pandemia, a gente tem visto um show de horrores exatamente pela crença, por exemplo, na cloroquina. A cloroquina tem uma utilidade, ela foi utilizada já na gripe espanhola junto com o quinino, mas não quer dizer que algo que funcionou em uma pandemia funcione em outra. A ciência encontra outras soluções menos invasivas, com menos efeitos colaterais, mais barata, mais acessível à população. E, por último, é claro, a ampliação da rede de saneamento, que eu acho que é um tema muito fundamental para pensar uma série de doenças no Brasil. E quem faz pesquisa é a universidade pública, sem dúvida alguma. Obrigada. Eu acho que qualquer iniciativa tenha como intenção o combate ao racismo estrutural, ao racismo cotidiano, ela é bem-vinda. Né? Então, a produção de atividades como essa que a gente está participando, de lives, de artigos acadêmicos, enfim, tudo isso é extremamente bem-vindo. Eu estava falando, né, sobre a questão das imagens e eu acabei não arrematando da necessidade justamente de diversificar essas imagens, né? Não só na escola, mas na sociedade de uma maneira geral. Então, tudo isso, né, eu acho que contribui, né, para o fim do racismo. Então, Lei 10.639, política de cotas raciais, que faz com que a universidade tenha uma diversidade maior de pessoas, né, de pessoas negras, indígenas, que está trazendo, né, as suas questões, que está trazendo, né,
pensamentos e epistemologias diversas, acho que tudo isso contribui. Então, eu acho que essas iniciativas todas são bem-vindas, né? A produção acadêmica. Eu acho que a educação é extremamente importante, né? Então, eu tenho uma atuação como professora que forma professores de história, né? Em todos os cursos, em todas as disciplinas que eu ofereço, né? De trabalhar essa questão do racismo, porque, como já disse Angela Davis, não basta não ser racista, né? É preciso ser antirracista. Então, é preciso se mobilizar, é preciso falar sobre isso. E eu acho que a educação, que as escolas, é um campo muito fértil, né, de combate ao racismo. Mas eu acho também que é preciso, né, ir trazendo a questão que é a pauta da nossa conversa, que é o racismo estrutural. A gente só consegue ter um horizonte, né, de uma sociedade onde não exista racismo se a gente tem uma mudança mais profunda, né, uma mudança que mexa com as estruturas. Então, a gente, claro, é muito bem-vinda, né, qualquer forma, qualquer atitude que vise amenizar, né, situações de racismo. E eu acho que a gente tem que abraçar essas iniciativas, abraçar essas políticas públicas, né, de combate, abraçar os movimentos, mas é preciso ir mais fundo, né, e pensar em mudanças estruturais, né, em mudanças mais profundas, porque, na minha concepção, via capitalismo, a gente não consegue acabar com nenhuma injustiça, né? Nenhuma opressão, seja o racismo, seja as opressões de gênero, seja LGBTfobia. Enfim, então eu acho que é preciso a gente pensar numa mudança profunda. Então eu acho que é um pouco por aí. Agradecer a disponibilidade da professora Érica e da professora Luciane nesse debate, em trazer conceitos e também trazer experiências, pesquisas, análises, ponderações críticas sobre o racismo estrutural, um tema relevante para a sociedade e há muito tempo. E comparar isso à história, comparar isso aos movimentos recentes, às pandemias. Então, eu tenho muito a agradecer a esse momento de reflexão, de conscientização e também de análise das professoras. Muito obrigado, professora Érica Arantes, da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado também, professora Luciane Soares, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a estar aqui com a gente no Tom da Ciência. O Tom da Ciência fica por aqui e a gente volta numa próxima. Obrigado, gente.